Que bacana, muito legal. Mas agora é a minha vez. Ah, vocês estavam esperando, né? O que essa Morpheus 3D, o que esse trem faz, né? Então chegou a hora de apresentar para vocês a Morpheus 3D, apesar de que o Dr. Stephen Mulholland já deu uma adiantada no assunto aí, mostrou, né? Então vamos passar lá os slides. Cadê a aulinha aí? Vamos colocar, pode ir. Já fui? Ok. Bom, para quem não me conhece ainda, sou o Álvaro Boechat. Muitos de vocês já me conhecem de treinamento, né? Sou engenheiro e, como eu contei na história antes, já estou há mais de 25 anos nessa área. Tive o prazer de conhecer aí esses criadores desde 95, né? Bem, mas vocês sabem que a InMode inovou bastante aí com a BodyTite, depois com a plataforma exclusiva Morpheus, né? Surgiu com a Morpheus Body para os tratamentos corporais, né? E agora a gente tem o prazer de apresentar para vocês o conceito da Morpheus 3D, né? O que ele é? Passo muito rápido. Então, na Morpheus 3D, o que vocês têm são 3 circuitos dentro da ponteira. Por isso é que vocês vão ter que trocar por uma ponteira nova, né? Ele é um kit. Deixa eu passar aqui. Ele é um kit que você vai ter uma ponteirinha nova. Ela agora é azul. Vocês já até tiraram fotos com o nosso Morpheus 3D ali, né, na entrada. A ponteirinha azul, e ela tem dentro dela 3 circuitos. Porque agora, em vez da gente dar aquele pancadão, né, de 40 agulhas simultaneamente, eles dividiram essas 40 em 3 setores. Então, isso ficou muito bacana, né? E a grande jogada disso é que vocês vão ter uma homogeneidade muito grande na entrega de energia, vão ter mais energia acumulada, por incrível que pareça. Então, em função disso, nós vamos fazer menos passados, o que vai fazer com que os tratamentos fiquem mais rápidos. Repare que não é que a aplicação é mais rápida, o tempo ele é o mesmo. Mas, como você vai precisar fazer menos passados, então o tratamento em si fica mais rápido, né? Você tem uma intensificação muito grande no modo burst. E o que é legal, vai ter mais efeito em gordura. Porque além de você estar fazendo o efeito assim, como falou o Dr. Mulholland, você tem um efeito para os lados, né? Então, você tem um efeito maior em gordura do que a Morpheus anterior, né? Você, em função disso, a celulite ganhou bastante, o efeito em celulite está muito legal. Você ganhou segurança. O pós-operatório, vocês vão experimentar, vocês vão ver que o pós-operatório é realmente muito menor, né? E ele fez menos aquecimento daquela placa externa que a gente tem na superfície, nos procedimentos longos que o pessoal faz aí de 5, 7 mil, 8 mil disparos, que trata o corpo inteiro, a placa em cima tinha tendência de aquecer, esse aquecimento não está acontecendo mais, né? Em função disso, um tempo de recuperação mais rápido e vocês vão ter um diferencial competitivo, porque é o único sistema que usa agulhas no mercado que tem 3 circuitos dentro para poder controlar as agulhas, né? Então, como ele faz? Olha lá, ele dispara 12 agulhas no centro, 12 agulhas na borda e 16 agudas. Então, a primeira faz tchan, a segunda tchum e a terceira bum. Então, aquele efeito todo. Então, em vez de você ter um efeito enorme, você vai ter um efeito assim, aberto, como se fizesse assim, abrindo do centro para as bordas, né? Então, aquele filminho que o Dr. Mulholland já mostrou. Então, é muito interessante o jeito que ela trabalha. Então, repare que são 3 circuitos. São 300 microsegundos cada disparo, né? Dr. Renato, que gosta dos números aí, né? Então, olha lá. Elas entram, 300, 300, 300, pulso total, 900 microsegundos, 0,9 segundos, digamos assim. É o tempo que dura ela fazer esses 3 disparos. E você tem o mesmo sistema acontecendo no burst. Então, como a gente tem uma homogeneidade maior de distribuição da energia, porque os circuitos eles têm menos agulha para controlar. Antes era um circuito controlando 40 agulhas. Agora eu tenho um circuito controlando 12 agulhas. Então, ele tem um controle muito melhor da distribuição de energia, de como ele coloca a energia. Então, na pele você vai ter mais efeito, né, com mais segurança. Então, isso que ele está mostrando aqui, no modo burst, olha lá, como ele acontece, né? Sempre de dentro para fora, as 12 primeiras, depois as outras, depois as outras. Então, aqui é um pós, para vocês verem,
Olha lá, energia de 30 uma passada, a mesma energia, só que 2 passadas. Repara como o efeito é menor. Mesma coisa aqui, um pós-imediato do Dr. Krieger, 30 dias após uma sessão, um resultado maravilhoso, né, de flacidez corporal. Mais alguns resultados aí para vocês verem, de 2 sessões. Esse sistema está disponível só na Morpheus Body, porém a gente sabe que a gente pode usar a Morpheus Body na face também. Né? Ela vai de 2 até 7 milímetros. Né? A doutora Alessandra acabou de falar para vocês que ela usa 5 às vezes na face. Né? Opa, passei muito rápido. Aqui é legal que dá para ver o efeito em celulite, né? Na perna, efeito em braço. O braço a gente sempre trabalha a circunferência toda, né? Para quem ainda não conhece, a gente faz a circunferência toda do braço. E aqui só para lembrar vocês do que o Moshe comentou antes. Existe uma diferença muito grande entre Morpheus, que é uma radiofrequência fracionada, e microagulhamento com radiofrequência. Qual a diferença? A Morpheus produz aquele triângulo que vocês estão vendo ali na pele, como eu costumo falar sempre. Imagina, isso é um laser, que o feixe do laser vem e focaliza num ponto. Então, você não tem um efeito só no foco. Você tem um efeito ao longo de todo o caminho da radiofrequência. Então, em função disso, o que acontece? Olha lá, se vocês olharem a parte amarelinha do desenho, que é a coagulação da Morpheus, comparada com a coagulação dos outros sistemas, todos que existem no mercado. A dica é o seguinte, você pega qualquer chip de qualquer outro equipamento de radiofrequência, vocês vão ver que eles são de plástico. Reparem isso, da próxima vez que vocês olharem. Porque a radiofrequência não sobe. Ela não sobe. Aqui eu tenho o eletrodo de retorno na superfície, a radiofrequência sobe. Olha a histologia de um pulso de 1 milímetro. Você vê que é um cilindro de coagulação e não um ponto. As outras radiofrequências todas produzem um ponto de coagulação. Então, a zona de coagulação da Morpheus, não importa a profundidade, não importa a energia que você usar, sempre vai ser maior. Então, não importa a energia, não importa a profundidade, a Morpheus sempre vai te dar muito mais resultados do que os outros sistemas por aí. Esse é o segredo dela. Não é energia, não é profundidade, é a forma como eu estou aplicando a radiofrequência. Isso é uma patente da E-Mode e os caras não copiam. A grande maioria, como o Mulholland explicou, a energia fica entre as agulhas. Ela não sobe, aquela sobe, concentrada. Então, essa é a diferença boa. Ok? Então, a Morpheus 3D está ali, está disponível. No mezanino, a gente tem o pessoal da SkinTech, que pode fechar negócio com vocês hoje mesmo, vocês já podem sair daqui com a sua Morpheus 3D. Né? Bom, e para terminar o meu papo aqui, eu queria introduzir para vocês a história do Speed Body, que o Dr. Stephen já deu uma jogada para vocês. O Speed Body, ele é uma evolução, né, da técnica de aplicação da Body Tight. Né? Então, a ideia é você, com movimentos rápidos, atingir temperatura, e não mais quilojoules. Né? Porém, velocidade não é nada se você não tem controle, se você não tem segurança. Então não adianta eu ser muito rápido. Né? Eu posso até ser muito rápido, mas se eu não tenho controle, já era. Né? Então, o que acontece no Speed Body? Eu tenho um total controle de como a situação está acontecendo. Né? A Body Tight me dá controle de temperatura interno e superfície, total de energia que você aplica, e isso aí vai me dar um controle para eu não exceder a quantidade de energia e também para eu simetrizar. Se eu coloquei aqui 5 kJ, eu preciso colocar aqui 5 kJ também. Né? Então, o quilojoule deixou de ser um objetivo e passou a ser uma referência. Né? Eu tenho a proteção contra a superficialização, que é o aviso do surge. Ele me avisa se eu estou em mau contato com a pele, que é o bad coupling, né, que ele faz aquele barulho, diferente. E o tempo de aplicação, que é o treatment time. Então, essas são as grandes diferenças. Essa é a evolução da técnica. Agora, a gente precisa tentar atingir a temperatura interna e a temperatura externa. Isso vocês conseguem muito rapidamente, né? Como explicou o Dr. Mulholland, acima de 65 graus, o septo contrai.
Então não precisa de ficar ali passando, né? Eu posso ser rápido. Dividir a área sempre em quadradinhos de 15 por 10 e usar os quilojoules como uma referência para eu saber se eu coloquei nos quadradinhos a mesma quantidade de energia que é para ter o mesmo efeito na pele, né? Então eu posso... Foi? Não foi? Não vai? Você muda aí para mim? A gente pode trabalhar em multicamadas. Esse aqui é uma foto do livro do Dr. Mulholland, que é o livro da Body Tite. Então a gente começa a aplicar das camadas profundas e, logicamente, isso quando você tem uma capa grande de gordura. Se você tem uma pele fininha, né, com pouca gordura, a gente vai fazer só na camada superficial. Uma dica importante, tunelizem antes, porque se você usar a câmera da Body Tite para tunelizar, ela vai quebrar o sensor de temperatura e aí você perde a câmera, né? Aí a gente pode fazer movimentos lentos, como nessa lipo HD aqui do Dr. Henry Mendes. O movimento lento, eu vou chegar na temperatura interna, ok? O movimento rápido, eu consigo chegar na temperatura externa, ok? Então a jogada qual é? É usar os dois, certo? Você faz movimentos lentos, chega na interna, que é um dos seus principais, é chegar na interna, porque aí você sabe que você aqueceu o septo, né? E depois você faz movimentos rápidos para chegar na temperatura de superfície. Então, com isso, a gente consegue fazer aí procedimentos com total segurança e muita rapidez, né? Então, se eu tenho áreas finas, o ideal, faça a Body Tite primeiro, porque você está com o seu septo, né? A foto linda aqui de um abdômen levantado, mostrando o septo e a gordura. Você está com o septo íntegro ainda, né? Então, se a área for fininha, pouca gordura, faça a Body Tite primeiro. Em áreas pequenas também, como o braço, o pescoço, né? Agora, se você tem áreas maiores, aí faz fazer a lipo antes, né? Faz a lipo antes e depois você faz a Body Tite em camadas mais superiores. E aí vem aquela questão, o pessoal fala, né? Que dá muita fibrose, que eu tenho fibrose, não sei o quê. Então, eu quero dar um spoiler para vocês aqui dessa tecnologia que se chama Deep Slim, que é uma tecnologia que trabalha no pós-operatório e no efeito inflamatório. E ela trabalha conversando com a célula. É uma coisa totalmente diferente. Ele é baseado no ultrassom de baixíssima intensidade. Aqui ela pode ser aplicada imediatamente após a cirurgia, porque como ela atua na forma como o fibroblasto responde, então você atua no processo fibrótico, evitando que formem as fibroses, ok? Se ela já está formada, a gente trabalha nisso também. E também você trabalha na parte de gordura. Então você consegue fazer compactação das células de gordura. Aqui é só para mostrar um pós-operatório. Repara, são 4 dias. Daqui para cá, 4 dias. Então, isso pode ser usado em vários tipos de pós-operatório por aí. Legal? Então, fica aí para vocês a nossa Morpheus 3D e nosso Spirit Body. Obrigado, gente.